bem-vindo a mais um vídeo. Hoje ainda falando sobre o que você precisa saber para administrar uma empresa, mas com um tópico de marketing e vendas. Eu sou Silvana Menezes, eu sou contadora, especialista em finanças, hoje CEO da De Valor e Gestão Financeira e atuamos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu venho falando aqui ao longo de alguns vídeos, né? E hoje nós vamos dar sequência aqui no conteúdo, o que você precisa saber para administrar a sua empresa. Nós já falamos de formalização legal, nós já falamos de planejamento financeiro, recursos humanos, né, e gestão de pessoas, e o nosso tópico hoje é marketing e vendas, né, um dos pilares daí fundamentais também para uma boa gestão da empresa. Nos vídeos anteriores, nós salientamos, né, a necessidade da sua empresa estar formalmente legalizada, né? Falamos um pouquinho sobre regime tributário, tipo jurídico, né? A importância de você manter a sua empresa regular, né? Os prejuízos que isso pode trazer, ou então os impedimentos que isso, que você, que a informalidade, né, traz para uma empresa com relação a projeção de crescimento. Então, no planejamento financeiro, nós falamos também de plano de negócios, falamos também da importância de você planejar, de você gastar mais tempo nesse planejamento do que na execução. Com relação aos recursos humanos, gestão de pessoas, nós falamos a diferença, né, desses dois termos, né, que são parecidos, mas não são a mesma coisa. Então, recursos humanos é aquele que se detém mais com a parte burocrática, né, enquanto a gestão de pessoas vai trabalhar ali com o desenvolvimento do colaborador, com a retenção dos talentos, né, com a parte mais humanizada aí desse pilar tão importante para as empresas que são as pessoas, né? Mas lembrando, né, que tudo isso que a gente fala aqui, né, tem consequência no financeiro, né? Tudo que você faz na sua empresa vai refletir no financeiro. Então, o financeiro é a consequência de tudo isso, né? Então, assim, pode parecer um pouco muita teoria e pouca prática, né? Mas esses conceitos são um alicerce. Você precisa ter conhecimento deles, tá bom? Então, entrando já aqui no nosso assunto, né, com relação ao marketing e vendas, né, vamos falar um pouquinho também da diferença desses dois termos, né, que se aplicam com a mesma finalidade, mas não são também a mesma coisa. Então, marketing, né, é uma função fundamental aí para as empresas, né, que desejam promover os seus produtos, né, ou serviços, ou até mesmo algumas ideias. Né? Então, essa é a função do marketing, é promover. Né? Então, ele busca, então, conhecer as necessidades e os desejos, né? Assim como também entender quais são as demandas. E as necessidades, né, são aqueles requisitos básicos que os seres vivos têm precisam para sobreviver, né? Como alimento, água, abrigo, enfim, né? Essas são as necessidades básicas aí. Os desejos, a gente pode dizer que são aquelas formas mais específicas de atender essas necessidades, né? Como é que eu desejo obter determinado produto, né? E as demandas são aquelas, se referem realmente à capacidade, né? Quanto que o consumidor está disposto a comprar, né? Para satisfazer as suas necessidades ou os seus desejos, né? Além de tudo isso, o marketing também estuda o mercado, analisa o segmento, o público-alvo, o posicionamento da imagem da empresa. Então, como é que você quer que a sua empresa seja vista? Né? Você tem que comunicar isso para o seu público, né? Para a sua audiência. E é o marketing, né? Quem te ajuda com isso. Então, assim, eu falei aqui algumas coisas, mas o marketing, ele tem ele é amplo, né? Ele é amplo e ele está sempre em constante evolução. Começamos lá com o marketing que era um anúncio no jornal, numa revista. Hoje a gente tem o marketing digital, hoje a gente tem inteligência artificial. Então, essas coisas vão realmente evoluindo, né? E o marketing, ele busca, então, campos e subcampos aí de diferentes abordagens para atender essas necessidades aí das organizações e dos consumidores, né? Então, uma empresa deve investir somente num tipo de marketing? Só o digital, como, por exemplo,
mídias sociais, e-mail marketing, ou ele deve investir somente no tradicional, como a imprensa, rádio, patrocínios, ou até mesmo boca a boca? Eu acho que não. A minha opinião é que o ideal é que você faça um pouco de cada um, tá? Então, nem somente mídias sociais, né? Nem somente o marketing tradicional, e sim de todos um pouco, né? E o boca a boca, como a gente fala, a indicação de cliente a cliente, muitas vezes é o que tem mais resultado. Só que isso, para quem está começando, é difícil você construir. Quando você já tem uma carteira de clientes consolidada, esse boca a boca, né, é mais fácil. Muitas empresas, inclusive, investem até pouco na captura ativa de novos clientes ou novos leads, como novos contatos, né? Investem pouco. Eles investem mais em manter a imagem nas redes sociais, muitas vezes, né? Ou aquela imagem visual ali da sua loja, da sua empresa, e não investem tanto na captura de novos clientes porque não precisa, tá? Porque o boca a boca já é suficiente. Agora, para quem está começando, né, tudo é válido, né? Por exemplo, eu aqui já fiz tráfego pago, né, marketing digital, já fiz muito, não tive um resultado satisfatório. Então, cada empresa vai precisar identificar o que funciona para ele, né? Fiz uma ação recentemente com um panfleto impresso, né, um panfleto tradicional impresso, visitando os clientes porta a porta, conversando. Funciona? Funciona. Participo de eventos, de palestras, de reuniões de networking, e existem várias ações que podem ser feitas, né? Mas você precisa entender o que funciona para a sua empresa, né? Então, como eu já falei, eu mesmo aqui já testei várias coisas e eu sei o que não funciona para minha empresa e eu ainda continuo testando, tá? Então, assim, para mim o que mais funciona é o boca a boca, é a indicação, as redes sociais, né? Como a minha empresa aqui é B2B, como a gente fala, né? Empresas que atendem empresas. O que mais funciona para mim hoje, por exemplo, é o LinkedIn, tá? Que é onde eu consigo entrar em contato direto com os tomadores de decisão, onde eu consigo falar com quem realmente vai me contratar. Mas é importante que você identifique lá, quando você estiver fazendo seu plano de negócios, né? Ou se você já está com a empresa em andamento, que você tente identificar onde é que está o seu cliente. Né? Pode estar em diversos lugares, existem diversas formas, não existe uma receita de bolo para isso, né? Você precisa realmente entender onde está o seu cliente, você precisa conhecer o seu público, tá? Aí já entrando aqui um pouquinho também no conceito de vendas, né? Ela é a ação, né? O marketing é que vai gerar a ação de vendas, né? Então, é uma atividade fundamental, né, para a maioria das empresas, né? Porque é através das vendas que você vai gerar receita, que vai gerar um lucro, né, para sustentar as suas operações e você crescer. Então, o processo de vendas, ele envolve, assim, várias etapas, né? Dependendo do tipo de produto, do serviço oferecido, né? E, então, nós vamos falar aqui um pouquinho de cada uma dessas etapas, né? Para a gente entender um pouquinho mais. A primeira delas é a prospecção. Então, nessa fase, né? Os vendedores identificam aí os clientes, né, ou os leads aí em potencial, que podem ser aí, né, oferecido aí, que pode oferecer o seu serviço, o seu produto, tá? Então, essa primeira fase é você capturar, né, você prospectar o cliente. Então, uma vez prospectado o cliente, chegou a hora de fazer a abordagem, né? Então, é quando os vendedores aí iniciam o contato, né, com o cliente identificado, né? Ele pode ser por telefone, por e-mail, pode ser por meio de uma visita pessoal ou qualquer outro meio, né?
para apresentar os seus produtos ou serviços. Aqui, por exemplo, como eu atendo online, né, eu costumo fazer videochamadas, tá? Então, sempre que alguém tem interesse no meu serviço, a nossa abordagem aí é, né, pelo videochamada. Então, a terceira etapa, né, é a apresentação. Então, no momento, né, que os vendedores vão destacar os benefícios, as características, né, do que estão vendendo, adaptando sempre a abordagem às necessidades e interesse específico. Nós vamos falar um pouquinho de métodos de venda mais para frente, né, que vai envolver também essa questão da apresentação. Então, é muito importante também que o vendedor esteja já apto a lidar com as objeções. E, normalmente, as objeções, elas se repetem, né? É comum você já saber de cor quais são as objeções aí do seu público, né? Mas os vendedores, eles devem encontrar essas objeções ou essas preocupações, né? E com relação durante a apresentação, e devem ser capazes de abordar essas questões de forma convincente. Hoje a gente fala quebrar objeções, né? Você precisa argumentar, né, para mostrar para aquele cliente que aquela objeção dele não é condizente ali, que seu produto realmente vai, né, atender às necessidades dele. E depois já começa a negociação, né? O espaço que você vai, então, fazer as propostas, fazer a contraproposta, né? Chegar num acordo, né? Que esteja realmente aí, né? Bom para ambas as partes. E, por fim, então, o fechamento, fazer o fechamento da venda, né? Onde você vai obter aí o compromisso do cliente em comprar o seu produto ou serviço. Se for uma venda rápida ali, você vai cobrar, vai entregar a mercadoria. Se for um serviço, você vai fazer um contrato, vai estipular ali o acordo, né? E, então, assim, esse momento do fechamento é um momento crucial e muito importante, porque muitas vendas se perdem, né, nesse momento. Tá? Já aconteceu comigo, inclusive, já é uma venda certa, a pessoa já tinha me dado ok, mas ela ainda estava insegura e continuou fazendo objeções, continuou buscando outras alternativas, apesar dela já ter me dito que ia fechar, e no final ela acabou não indo adiante aí com o contrato, né? Mas após essa etapa aí do fechamento, né, nós também temos uma outra etapa que é muito importante, que é o pós-venda, né, onde os vendedores vão continuar, né, a se envolver com aquele cliente, garantir aí a satisfação dele na entrega daquele produto, naquele serviço, vão resolver, né, um suporte adicional, e se tiver alguma questão que o cliente não tenha satisfeito, que o produto não tenha ido, né, com a qualidade, enfim, né, e vão manter aquele relacionamento ali com o cliente, né, porque você não quer vender uma vez só, né, para esse cliente, você tem que pensar, você tem que vender várias vezes, né, para o mesmo cliente, que ele também vai fazer um boca a boca e vai te indicar aí para outras pessoas, né? Então, essas etapas que eu falei de forma muito breve, né, elas não precisam necessariamente ser desenvolvidas pelas mesmas pessoas dentro de uma organização, né? Posso ter uma pessoa que faz só a prospecção, outra pessoa que faz só o fechamento, né? Isso é comum, né? Porque as pessoas também, muitas vezes, para você fazer um fechamento de determinado produto, você tem que ter um conhecimento técnico muito grande. Isso acontece aqui comigo. Tá? Eu tenho uma pessoa que faz a parte da prospecção, que faz lá a parte inicial, e eu tenho outra pessoa que faz a apresentação e o fechamento, tá? Que é uma pessoa com um pouco mais de conhecimento mais técnico do produto, e ele consegue ali quebrar todas as objeções, né, explicar, tirar todas as dúvidas e consegue também fazer o fechamento. Confesso que essa área de vendas, né, quando eu comecei a empreender, eu não tinha conhecimento, nunca tinha trabalhado com essa área. Mas, como empreendedora, a gente acaba tendo que fazer de tudo um pouco. Então, eu busquei um curso, né, um curso de negociação de vendas, para me aprimorar um pouquinho mais, né, e o método que foi ensinado lá foi o método do Spin Selling. A abordagem do Spin Seller é baseada em pesquisas, né? Pesquisas do Neil Heckman, né? Ele envolveu milhares de vendedores e ele descobriu, né, que os vendedores mais bem-sucedidos, né, eram aqueles que eles faziam perguntas direcionadas para descobrir as necessidades e os desejos dos clientes.
ao invés de simplesmente apenas apresentar o produto. Tá? Então, a ideia central do Spin Seller, né, é entender profundamente as necessidades do cliente e ajudá-lo a ver como a sua oferta pode resolver os seus problemas e trazer benefícios reais. Né? Então, com isso, o vendedor aumenta significativamente, né, as chances do sucesso nas vendas. Então, existem técnicas de vendas e elas aplicadas funcionam. Nem sempre você consegue, assim, aplicar rigorosamente toda a técnica, mas com o tempo você vai desenvolvendo, você vai entendendo ali o que já fazendo de uma forma, inclusive, natural, né? Mas essa técnica do Spin Seller, né, é uma metodologia de vendas extremamente reconhecida, né? E continua sendo uma referência aí no campo de vendas e negociação, né? É usado por muitas empresas, né, para melhorar as suas habilidades de venda e aumentar as suas taxas de conversão. Então, quem tiver interesse em entender um pouquinho mais aí sobre técnicas de venda, né? Uma delas é essa técnica do Spin Seller, tá? Isso é apenas um exemplo, claro, né? Existem muitas outras formas. Você tem que também encontrar como é que seu público, como é que é a sua abordagem, né? Mas uma coisa eu digo, né? O vendedor precisa, né, estar bem preparado, tá? E isso todo empresário precisa fornecer aí o treinamento. Bom, ainda falando aqui ainda de diferença, né? Que o marketing e vendas são duas funções relacionadas, né? Mas distintas de uma organização, né? E ela desempenha aí papéis complementares no processo, né? De levar um produto ou serviço para o mercado e conquistar o cliente. Né? Então, assim, vamos falar aqui de algumas diferenças entre elas, né? Então, por exemplo, o marketing se concentra em criar, como eu já falei, né, conscientização sobre a marca, sobre o produto, né, também gerar o interesse, construir um relacionamento, né, com o público-alvo. Então, o principal objetivo do marketing é atrair e educar os clientes em potencial, né? Tornando eles conscientes da solução que a empresa oferece. Então, é um trabalho assim mais a longo prazo e muitas vezes ele é até imperceptível, né? Não é tão agressivo, ele vai aos poucos, né? Já as vendas, ele tem o objetivo finalístico, né? Então, ele tem o objetivo de converter aqueles potenciais clientes. A gente falar do funil de vendas, né? Que os clientes vão entrando, né? Muitos entram e poucos saem, né? Com relação às conversões e os fechamentos, né? Então, os clientes, né? São os principais envolvidos aí, né? Nessa negociação, nessa obtenção do compromisso, né? De compras, enfim, toda essa questão. Com relação às atividades, né? Então, o marketing, ele se envolve muito com as atividades de pesquisa de mercado, ele também pesquisa a segmentação do público, a criação também das estratégias, né? De publicidade, mídia social, ele gera leads, ele desenvolve conteúdos, né? Também para criação de campanhas promocionais. E as vendas, na prática, né, se envolve realmente com a prospecção, com a abordagem, com a apresentação, como nós já falamos ali, de todas essa estratégia. Com relação ao tempo, né, o marketing se envolve, como falei também, já a longo prazo, né? Ele está preocupado em construir uma base ao longo do tempo, né? Pode levar até algum tempo. E os esforços do marketing traduzem para os esforços do marketing traduzirem realmente, né, em vendas. E as vendas já é algo mais assim, mais a curto prazo. Então, falando um pouquinho mais sobre marketing, né, geralmente ele é uma comunicação mais em massa, né, com o público, muitas vezes utilizando aí até mesmo mídias, né, de massa, como anúncios de TV, rádio, e-mail marketing, né? Já as vendas é uma comunicação mais direta, mais personalizada com o cliente, né? Adaptada ali às necessidades específicas daquele processo ali de compras.
As equipes de marketing são responsáveis também pela estratégia, né, da marca, da geração da demanda e criação de leads, e trabalham frequentemente em colaboração com a equipe de vendas, né, para que os leads, né, sejam realmente qualificados. Então, eles precisam realmente estar alinhados. Tanto o marketing quanto as vendas são os componentes críticos do sucesso de uma empresa, né? Porque o marketing entra com a parte do fortalecimento, né? E gera as demandas de interesse, entre outros, né? Já as vendas, né? Sem as vendas não há negócio, não há lucro. Também, né, precisa manter o relacionamento também com os clientes, né? Fidelizar e manter um bom atendimento. Então, como eu falei no início, tudo reflete no financeiro. Então, se você, né, não tiver o seu pilar do marketing e de vendas estruturado, você não vai ter cliente, você não vai ter receita, você não vai ter lucro, tá? Então, realmente, é muito importante que você, né, administre bem esse setor, né? Porque um setor de vendas mal administrado, ele pode trazer uma série de consequências negativas para a empresa, né? Então, assim, inclusive prejuízos, né? Você pode perder um cliente, né, por uma venda que foi mal administrada, né? Consequentemente, você não fechou aquela venda, você perdeu essa oportunidade, né? Então, isso realmente vai resultar de uma forma negativa. Isso daí pode estar comprometendo a sua reputação, né? Se os clientes têm uma experiência negativa com os seus vendedores, né, isso vai afetar, né? O seu cliente não vai voltar mais, não vai comprar mais de você ou nem vai comprar, né? Então, e aí ele fala que o comentário negativo ele tem muito mais, ele prolifera muito mais do que o positivo. E o comentário negativo vai prejudicar a sua imagem e afastar os seus clientes. Então, é muito difícil, né, a gente conquistar um cliente. Agora, perder é muito fácil. Uma estrutura de vendas inadequada, né, também pode gerar um crescimento lento da empresa, uma estagnação, né? Então, o setor de vendas que não está funcionando de forma eficaz, ele vai dificultar o crescimento da sua empresa, né? E, consequentemente, refletir nas oportunidades de expansão, né, que são perdidas por uma venda que não é concretizada. Então, a empresa pode realmente ficar estagnada. Também falando aqui do custo do cliente, né? Você precisa conhecer quanto custa cada um do seu cliente, né? Então, vendedores que não forem eficazes em fechar o negócio, né? A empresa pode acabar gastando mais dinheiro para adquirir outro cliente. E isso aumentar os seus custos com relação à aquisição de cliente, é que vai diminuir a sua rentabilidade. Então, isso também é possível mensurar, né? O custo de cliente é conhecido como o CAC, né? E é uma métrica fundamental para avaliar a eficácia das estratégias de marketing e venda da sua empresa. Então, o CAC, né? Você determina quanto de dinheiro é gasto para adquirir um novo cliente. Você vai envolver toda a verba gasta aí, né? Investida, né, nesse processo como um todo até o cliente chegar até você, né? Então, uma outra questão da má administração de vendas, né, é o desperdício de recursos, né, o tempo e o dinheiro que você gasta ali com aqueles contatos, né, que não são construídos baseados em estratégias aí de marketing eficaz. Nós falamos também no nosso último vídeo, né, sobre gestão de pessoas. Então, você também, entrando nesse assunto, a alta rotatividade, né, de vendedores, né, também, né, vai refletir, né, você vai ter um prejuízo aí com relação a essa rotatividade. Você vai gastar em treinamento, né, vai ter um reflexo aí negativo. Então, isso cria, né, custos adicionais e diminui aí a consistência. Algumas pessoas gostam de ser atendidas sempre pelo mesmo vendedor, inclusive, né? Então, quando ele sai, muitas vezes ele acaba até mesmo levando o cliente com ele para onde ele vai. Então, fiquem atentos a isso, né? Também a parte de gestão de pessoas. Quem não assistiu o vídeo sobre esse assunto, volta lá e assiste também. Então, clientes insatisfeitos, né?
e com uma má experiência de vendas podem deixar de fazer negócio com a sua empresa. E pior, compartilhar as experiências negativas com outros. É isso que a gente fala, né, que é o maior prejuízo, né, levando realmente, né, uma insatisfação. E também, né, não deixe de olhar para a concorrência. Então, empresas concorrentes têm setores que têm setores de vendas eficazes, pode estar ganhando vantagens em cima de você, né? E isso vai também refletir no seu lucro, né? Então, é importante, né, que você esteja aí com a sua equipe de vendas, com o seu marketing muito alinhado, tá? Para garantir o sucesso. E já chegando ao fim aqui do nosso vídeo, né, eu queria compartilhar com vocês algumas dicas, tá, com relação a tudo que a gente está falando aqui, né? A primeira delas é conheça o seu público. Então, entenda quem são os seus clientes ideais, quais são as suas necessidades e seus desejos. Crie personas para representar esses clientes, né? E adapte as suas estratégias de venda para atender essas necessidades específicas do seu público. Aí também, reforçando o que eu já falei anteriormente, treine a sua equipe de vendas. O treinamento contínuo da sua equipe de vendas, incluindo técnicas de vendas, como eu citei aqui, o Spin Seller, né? Conhecimento de produtos, ele precisa conhecer o seu produto, ele precisa ter habilidade de comunicação, entra também lá no soft skills que nós falamos, né? Então, no vídeo de gestão de pessoas, então, vendedores bem treinados são eficazes em fechar negócio, tá? Mas ele também não pode ser aquele vendedor chato, como a gente fala, né? Tem um equilíbrio entre ser um vendedor, né, atencioso e ser um vendedor inconveniente. Então, o bom vendedor, ele sabe aonde que está esse equilíbrio. Então, defina, né, a última dica aí, defina as metas claras. Então, você tem que estabelecer as metas aí para os seus vendedores que sejam mensuráveis e realistas. Você não pode botar metas que são inalcançáveis, né? Essas metas, elas vão criar aí um senso de responsabilidade e um foco aí na obtenção dos resultados, né? Eu vou trazer aqui para vocês também um exemplo, né, de uma empresa de moda, que ela lançou uma linha de roupas e acessórios, né, considerados aí ecologicamente corretos e sustentáveis, né, e eles se orgulhavam de usar materiais reciclados, né, que o método de fabricação deles era ambientalmente consciente, né, nas suas peças, né. No entanto, o lançamento da linha foi um fracasso de vendas notável, né. Então, algumas causas, né, desse fracasso, né, era o preço. Então, assim, o preço das roupas deles, né, eram mais caros que o produto dos concorrentes, né? E que também que não era anunciado como sustentável. Então, assim, ainda era mais caro ainda, né, e muitos consumidores não estavam dispostos a pagar pelo ecologicamente correto, né? Então, assim, existem vários fatores para uma empresa, para o sucesso ou fracasso de uma empresa. Nesse caso aqui, do exemplo do lançamento das roupas sustentáveis, o público não foi trabalhado, não foi desenvolvida a consciência antes desse lançamento no ecologicamente correto, e o público não estava disposto a pagar. Então, foi uma falha aí da comunicação da marca, né? Entre outras coisas, né? Um outro exemplo também bem interessante, né, é com relação a uma empresa de tecnologia. Ela lançou um aplicativo de mensagens instantâneas, né, com recursos inovadores, incluindo lá uma criptografia de ponta, chamada de vídeo, interface com o usuário, intuitivo, embora. Enfim, mas, embora esse aplicativo fosse gratuito, né, para download, ele não alcançou sucesso. As vendas não atenderam as expectativas da empresa por vários motivos, né? Mas um deles era a concorrência forte. Então, era um mercado que já estava estabelecido. O mercado de aplicativos de mensagem instantânea já estava saturado, né? Com muitas opções, como a gente usa hoje, o WhatsApp, o Telegram, o Messenger, né?
entre outros. Então, os usuários já estavam satisfeitos com as escolhas, então não existia a demanda. Então, aí um exemplo, né, de você lançar um produto é a questão, o mercado está satisfeito, está precisando, está com essa demanda, é muito importante. Um outro exemplo também é também relacionado com uma empresa de tecnologia, né, que estava assim muito ansiosa, né, para expandir a sua base de cliente e decidiu contratar uma empresa de vendas externas. Né? Embora, né, esses vendedores, né, tivessem muita experiência, né, eles não possuíam conhecimento técnico sobre aquele serviço de consultoria em tecnologia que a empresa prestava, né? Então, conforme a equipe de venda começou a abordar os clientes, né, ficou evidente que eles não entendiam e que eles estavam tentando comunicar, mas eles não conseguiam explicar o que era o produto, tá? Então, a gente vê, né, que eles cometiam lá erros técnicos, eles não conseguiam explicar os detalhes do projeto, né? O que isso impacta negativamente, né? Impacta na perda de credibilidade. Então, os clientes tinham potencial para fechar o negócio, mas eles ficavam céticos, porque a pessoa que estava ali não tinha conhecimento. Né? Então, eles duvidavam da capacidade daquela empresa em fornecer realmente as soluções de alta qualidade e não conseguiam fechar negócios. Tá? Então, aqui alguns exemplos para vocês, né? Algumas dicas e alguns exemplos, mas eu espero realmente que o conteúdo tenha agregado, né? Ou pelo menos despertado aí um pouco mais sobre esse assunto. E sigam as dicas, né? Conheça o público, treine a equipe, defina metas, né? E boas vendas para todos e sucesso. Por fim, né? Só repassando, recapitulando aqui, né? A trajetória que nós estamos trilhando aqui nesses vídeos. Então, hoje nós concluímos aqui marketing e vendas, né? E o nosso próximo tópico vai ser gestão de operações, tá bom? Então, a gente sabe, né? E eu repito novamente, já falei isso em outros vídeos, né? Que realmente administrar uma empresa requer um conhecimento abrangente em várias áreas, né? Desde questões legais, fiscais, né? Até a gestão de recursos humanos, estratégias de mercado, que nós falamos aqui bastante, né? Marketing e vendas, né? Mas eu venho aqui reforçando esse tema, né, no compromisso de contribuir com a qualificação dos empresários, trazendo esses pontos fundamentais para uma boa administração, seja na abertura ou durante as atividades, né? Então, já passamos aqui por todos esses pontos, né? Falamos da importância de cada um deles, falamos aqui, né, de tudo que abrange, né, o conhecimento mínimo. E nos próximos vídeos, então, nós daremos continuidade ao tema aí, chegando, né, até o último ali, que é a relação com os stakeholders, mas no próximo nós estaremos falando da gestão de operações, e eu vou deixar aqui também os meus contatos. Peço que vocês nos sigam lá nas redes sociais, né, sigam aqui o canal, se gostaram do vídeo, né, aperte para a gente aí no gostei. Isso ajuda também que o vídeo chegue aí para outras pessoas. Compartilhe se você tiver também alguém, né, que esteja precisando entender um pouquinho mais, tá? E eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Muito obrigada.